Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes, eu sou designer e blogueira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre medidas ideais para o quarto do casal. Vamos lá? Bom, gente, muita gente já me perguntou a respeito de medidas de quarto no Instagram, aqui, até mesmo aqui no YouTube mesmo. Camila, quanto que eu deixo entre a cama e a parede? Qual que é a medida bacana para um guarda-roupa? Quanto tem que ter a altura da cabeceira? São muitas dúvidas que vão surgindo, né, quando a gente está projetando um quarto ou quando a gente está decorando a nossa casa. E eu vou passar algumas medidas ideais para vocês. Lembrando que essas medidas são as que eu costumo usar nos meus projetos, com base na ergonomia. Se você não sabe o que é ergonomia, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ergonomia, vou deixar linkadinho. Mas claro, podem variar de projeto para projeto. E se tem uma coisa que a gente aprende no mundo da decoração, dos interiores, é que não existe regra. Toda regra tem a sua exceção, né? Então isso pode mudar de projeto para projeto. Eu vou falar aqui algumas bases, algumas medidas ideais, né? E claro, para ajudar vocês que estão fazendo o projeto sozinho ou que estão decorando o quarto sozinho, para ter uma noção, ou até mesmo que estão fazendo com a ajuda de um profissional, para quando o profissional te falar, você já tem em mente realmente essa medida vai dar certo. Porque quando a gente não trabalha com isso, eu sei que é muito difícil ter essa noção espacial, né? A gente consegue entrar num ambiente e pensar, pô, aqui vai ficar legal a cama, aqui vai ficar legal isso, aqui vai ficar legal aquilo, mas quando a gente não trabalha com isso, eu sei que é complicado ter essa noção espacial. Então, chega de blá 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 e vamos lá. Bom, vamos começar falando sobre as medidas dos colchões. Hoje no Brasil a gente tem 3 padrões, que são a cama, o colchão normal, o colchão queen e o colchão king. Lembrando que eu estou falando em medidas de colchões, então essas medidas valem para a cama box, mas se você for usar uma cama normal, tradicional, ela vai aumentar um pouquinho nesses tamanhos, mas coisa pouca. Então vamos lá. O padrão do colchão normal, ele mede 1,38 de largura por 1,88 de profundidade. Esse padrão é o que a gente encontra fácil no mercado, né? Que é o que a gente chama de padrão normal mesmo. E é o que normalmente as camas tradicionais que a gente compra no mercado tem como padrão. Então, fique atento se você for comprar uma cama pronta, uma cama solta, provavelmente vai ter essas medidas. Já o colchão queen, que é o intermediário, ele mede 1,58 de largura. Normalmente eu já considero 1,60, mas uma medida certa é 1,68 por 1,98 de profundidade. Eu tô colando aqui porque essas medidas assim a gente sabe de cabeça, mas às vezes dá um branco, né? Esse é o padrão queen, que é o intermediário, né? E aí a gente tem o padrão king, que é o maiorzão de todos, que é o mais gostoso, que é um sonho de todo mundo ter um colchão king, que ele mede praticamente 2 por 2. Mais precisamente, 1,93 de largura por 2,3 de profundidade. Gente, por que é importante saber essas medidas? Muita gente vai comprar o colchão e quando tá sem ajuda de um profissional, acaba comprando maior do que o seu espaço permite. E aí complica, né? Porque daí você vai colocar o colchão dentro do seu quarto, geralmente os quartos estão menores, é fato. E aí coloca o colchão dentro do quarto e ele fica atrapalhando toda a sua circulação. Então, tenha em mente as medidas ideais tenha em mente as medidas do colchão para encontrar a medida ideal para o seu espaço. É a minha dica para vocês fazer isso. Vocês podem pegar, se você tem um espaço vazio, né, se é um apartamento novo, está construindo, enfim, e o teu espaço está vazio, pega uma fita adesiva, uma fita isolante, um esparadrapo, sei lá, e marca essa medida no chão. Faz como se fosse a cama mesmo no chão, nele quadradão ali. E aí você vai ter uma noção melhor do espaço que você vai ter dentro da sua cama, se ela comporta ou não uma cama maior ou uma cama menor. E aí lembrando, né, gente, que é sempre importante ter esse espaço de circulação. E qual é esse espaço ideal? Bom, num mundo ideal,
O que eu gosto de deixar de espaço de circulação entre a cama e as paredes ou armário que vai na lateral, que vai na frente dela, é 80 centímetros. Claro que falando no mundo ideal, né? 80 centímetros, para vocês terem uma noção, é o tamanho padrão de uma porta de passagem. Então é um tamanho bacana, um tamanho legal para se deixar de circulação. Mas nem sempre isso é possível. Eu vou mostrar aqui 80 centímetros para vocês terem uma ideia. 80 centímetros é isso aqui, nem cabe no meu vídeo. É o tamanho de uma porta e é um espaço ideal, bacana, que uma pessoa consegue transitar tranquilamente. Mas nem sempre a gente tem esse espaço, né? Nunca a gente tem esse espaço, pra ser bem sincero, muito difícil. Então, o mínimo que, fora esses 80 centímetros, quando eu não tenho, eu procuro deixar 60 centímetros. Também não tem esse espaço, Camila. Então, ok, o mínimo, assim, apertadinho, 30 centímetros. Eu, particularmente, eu não gosto de deixar a cama encostada na parede, né, embaixo da janela ou encostada na parede, quando é quarto de casal. Não gosto porque, gente, eu acho desconfortável. Eu acho que é desconfortável para dormir cheirando parede, dormir encostado na parede é desconfortável, fica frio. No inverno, né, fica muito mais frio. Quando a pessoa vai levantar tem que passar por cima da outra, eu não acho interessante. Claro que eu já fiz projetos que os clientes falavam, não, eu não me importo, a gente já usa assim, a gente prefere usar assim pra livrar o outro espaço, ter um espaço maior do outro lado. Ok, como eu falei, são projetos e projetos. Mas eu particularmente não gosto, então quando chega nesse estágio, assim, nesse ponto, eu prefiro deixar 30 centímetros, que é um espaço, assim, só para uma pessoa passar de lado, apertado, do que não deixar nada, sabe? Às vezes eu nem coloco criado mudo, nada, mas deixo esse espacinho aqui de 30 centímetros. É pouco, é pouco. É muito pouco. Mas como eu falei, porque eu particularmente não gosto de cama encostada na parede. Mas, né, cada um é cada um, né, gente? Se você vai usar esse tipo na sua casa, dá uma avaliada se não dá para pelo menos deixar esses 30 centímetros. Falamos do espaço entre a cama, essas medidas que eu passei tanto para as laterais quanto para a frente dela. É claro que se você vai ter um armário na frente da sua cama, ou uma penteadeira, ou uma bancada de TV, considere esse espaço maior, né? Então esse espaço seria da cama até o móvel ou a coisa que você vai ter na frente dela. Falando em TV, né? Então vamos à TV, que também é uma dúvida que muita gente tem. Quando a gente está considerando assistir TV na cama, a gente considera que a gente assiste normalmente deitado ou sentado, né? E a cama, ela é um pouco mais... E a cama normalmente é um pouco mais alta do que um sofá. Então, à medida que a gente deixa, que eu costumo deixar do chão até o início da TV, é de 1 metro, 1,10 m. Claro que, como sempre, varia, pode mudar, nanana, mas esse é em médio padrão que eu deixo. Eu sempre levo em consideração também a altura da cama, porque para camas não existe padrão de altura, né? Então pode ser tanto mais alto quanto mais baixo, mas sempre levo em consideração isso. Se for fazer um armário na frente dessa cama, né, para usar um aparelho, ou enfim, se ele não tiver outra função, além de usar o aparelho, se você for fazer uma sapateira, alguma coisa, são outras medidas. Mas se for só para usar um aparelho de TV, só para um painel com a TV, para usar um aparelho DVD, um aparelho de net, enfim, eu costumo deixar 30 a 20 centímetros. Hoje os aparelhos estão muito menores, né? Cada vez menores, exceto o celular que só aumenta de tamanho. Mas os aparelhos tanto da net quanto os DVDs estão cada vez menores, então não precisa mais do que isso, né? Claro que se você tem espaço, usa mais espaço, mas de 25 a 30 centímetros é um tamanho legal. Até 20 dá pra fazer. Hoje a gente usa muito painel com a TV de LED ou a TV tela plana na frente da cama, porque facilita muito mais a circulação, facilita muito mais o seu espaço. Sobre criados mudos, não existe uma medida padrão, um tamanho padrão, vai realmente depender do seu espaço, né? Eu gosto de deixar pelo menos 35 centímetros, de 30 a 35 centímetros de profundidade
dele, porque dessa forma eu acho que cabe as coisas melhor, assim, sabe? Mas claro que depende também do seu espaço. Também não gosto de deixar ele completamente colado na cama, porque você sempre vai usar uma roupa de cama e aí ela vai cair nas laterais, e aí é necessário, é bom ter esse espacinho, né, que seja o espaço mínimo, centímetros mesmo, não precisa muita coisa para sua roupa de cama ficar mais agradável e na hora de colocar e tirar a roupa de cama também ser mais fácil. Cabeceira. Cabeceira é uma briga, assim, porque eu já tive lugares que faziam com 1 metro, já tive lugares que fazem com 1,10 m, então sempre leve em consideração a altura da sua cama. Mas para colchão box, que é normalmente os projetos que eu faço, eu especifico um colchão box, né? Eu costumo deixar de 1 m a 1,10 m, do chão até o final dela. Não precisa mais do que isso, a não ser que seja uma cabeceira especial, que vá até o teto, enfim, né? Mas esse é um tamanho legal. Muita gente me pergunta também o tamanho do roupeiro. Gente, tamanho de roupeiro é uma coisa muito pessoal. Por quê? Tem gente que tem mais roupa, tem gente que tem menos roupa, tem gente que consegue guardar tudo em um roupeiro de solteiro, tanto a roupa do casal quanto a de solteiro, e tem gente que não consegue, tem um closet enorme e não consegue guardar tanta quantidade de roupa. Então, tamanho de roupeiro para casal eu acho um pouco difícil falar pra vocês. E claro, depende também do espaço que você tem. Eu acho que assim, gente, a gente não deve viver com mais do que a gente pode guardar, né? Então, considere o espaço que você tem e tenha aquela quantidade necessária para o espaço que você tem. Mas vamos falar sobre profundidade. A profundidade mínima que eu gosto de usar para roupeiros e mesmo roupeiros prontos que vocês podem comprar prontos, é bom ficar atento a isso, é no mínimo 55 centímetros, isso para a porta de abrir. Por quê, gente? Porque quando você vai usar roupa em cabide e a sua profundidade do seu armário tem menos do que 55 centímetros, ela vai ficar fora do roupeiro, então vai acabar amassando a sua roupa, não vai ficar tão fácil de usar, sabe? Vai ficar tudo embolado. Então, no mínimo 55 centímetros. Como eu falei, essa é uma medida até legal para você. Vai comprar um roupeiro pronto, né? Não vai mandar fazer. Fica atento a essa profundidade, porque muitas vezes as lojas fazem com uma profundidade menor para baratear o custo de produção e o valor final fica mais baixo para o cliente, né? Mas aí na hora que você vai colocar roupa, fica tudo dobrado, tudo embolado, tudo amassado, não cabe um cabide direito, sabe? Então fique atento a essa medida. Já para a porta de correr, eu gosto de usar de 60 para mais. 60, 63, 65, vai depender do modelo da porta de correr. Por quê, gente? Porque na porta de correr a gente perde um espaço do trilho, o trilho que vai dentro do armário. E esse espaço é de no mínimo de 5 a 7 centímetros, então eu gosto já de usar uma profundidade maior. E aí muita gente fala assim, eu vou usar um roupeiro, eu não tenho muito espaço de circulação, vou usar um roupeiro com porta de correr, mas esquece desse pequeno detalhe que ele precisa ser um pouco mais profundo, né? Então, às vezes acaba dando elas por elas. Bancada, se você vai usar uma bancada, seja para uma penteadeira ou para um computador, o ideal é que tenha pelo menos 75 centímetros de altura. Então, do chão até o final dela, 75 centímetros. A não ser que você tenha algum problema de coluna, como eu já fiz um projeto para uma menina que tinha um problema de coluna, a gente fez a bancada mais alta, né? Ela não podia ficar, ela era mais alta e não podia ficar arcada, né, no computador, então a gente considerou uma bancada mais alta. Então, fora isso, a não ser que você tenha uma altura muito maior do que o padrão brasileiro, mas normalmente a gente usa de 70 a 75 centímetros. Bancada de maquiagem, não existe profundidade ideal, você pode usar o que der para usar no seu ambiente. Já a bancada para computador, se você vai usar um notebook, eu gosto de deixar pelo menos 50 centímetros, 50 a 55 centímetros de profundidade. Então, altura de 75, profundidade de 55. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha e me seguir nas outras redes sociais. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo com muito carinho. E se quiserem ver algum outro tipo de vídeo, pode deixar aqui nos comentários também.
Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!